Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Esse comecinho aqui do vídeo, primeiro vídeo, é mais para vocês entenderem aí quem eu sou, mas a gente já vai para a atividade logo em seguida. Como vocês viram aí na capa anterior, meu nome é Rodrigo Ergolê, eu sou professor da escola Miguel Sansiglo e eu tô aqui para a gente fazer algumas videoaulas. Assim. Eu estava pensando, vendo que poucas pessoas estão fazendo as atividades e tal, pensei, talvez fazer umas aulas no YouTube seja legal para explicar também a atividade. Então aqui a gente está falando da atividade 1, beleza? Basicamente isso. Uma coisa legal, saber mais de mim, é só você entrar aí nesses dois Instagrams aí, ó. O Grupo Entre Mundos é do meu grupo de teatro e Rodrigo Gergolê é o meu Instagram. E aí você vai saber mais de mim, vai entender o que eu faço de arte fora da escola, trabalhei com teatro e tudo mais. Mas isso é basicamente a apresentação. Agora vamos ao que interessa, que é a atividade. E como fazê-las, né? Quais são as regras para essas atividades. O fato é que existem regras para aula de arte aí, para o meu tipo de aula. E a primeira é que eu não passo textão para vocês lerem ou copiarem. Na verdade, eu acho mais interessante vocês tentarem escrever o que vocês entenderam das coisas que vocês estão estudando. Eu vou dar um exemplo aqui do meu caderno. O nome desse caderno, o nome que eu chamo esse caderno é Diário de Vivências. É um caderno de matéria comum, esse caderno de 10 matérias, você escolhe uma das matérias para mim, ou pega um caderno individual, como eu faço, e coloca lá todas as coisas de arte. Então sempre que vocês forem fazer algo de arte, seja uma aula presencial, seja uma aula à distância, vocês vão fazer esse diário de vivências, né? Aqui, por exemplo, é o meu diário. Então eu estou assistindo uma aula e aí eu pego e vou fazendo as minhas anotações do meu jeito. Mapa mental, ou texto, ou desenho, o que eu achar melhor. É um diário. Se é um diário, você vai escrever as suas questões, mas sempre relacionado à aula, não é? Querido diário, hoje a minha namorada falou... Não é nada disso. E você vai fazendo o seu diário do jeito que você achar melhor, mas explicando as matérias que foram... As matérias, não exatamente, mas o que a gente conversou na aula, né? As matérias não é muito certo de falar. Do seu jeito, que é muito importante ter data, isso é muito importante, eu gosto de pôr cor, ó. Data é muito importante ter, é muito importante ter também a sua opinião sobre as coisas e a sua explicação com as suas palavras. A única coisa que eu não gosto que faça no diário de vivências é colocar abreviações. PQ, VC, não acho legal. Põe a palavra inteira para a gente também se acostumando a escrever as palavras inteiras, logo menos. A gente está falando aqui de uma aula de ensino médio, então tem vestibular e tal. E é interessante você se habituar a escrever na linguagem um pouquinho mais formal. Tudo bem? Primeira parte é só isso aí. Agora vamos para o conteúdo de verdade, para o conteúdo da atividade. Como eu falei desde o princípio, a gente sempre tem que trabalhar uma tal de uma habilidade, né? E essa é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. EM03AR01. Existe esse código? Não, não existe, né? Mas eu coloquei para facilitar no entendimento, até porque as outras séries do primeiro para baixo tem. M significa ensino médio, só para vocês saberem. 03 significa terceiro ano, AR significa arte, 01 significa o número da habilidade, a primeira habilidade, tá? E a nossa habilidade vai ser esboçar projetos individuais ou colaborativos, vamos cancelar o colaborativo se for à distância, como condutores de espaço para apresentação do fazer artístico, eu coloquei duas vezes, ó, do fazer artístico, da comunidade escolar e ou do seu entorno. O que isso significa, professor? Isso significa, deixa eu tirar aqui o fazer artístico 2, isso significa, senhoras e senhores, uma coisa parece muito difícil, né, essa frase, mas ela nem é tão difícil assim, e aí eu vou explicar ela direitinho para vocês. Não vou dizer que é uma coisa super legal, porque não é, né? Dá para fazer coisas mais legais em arte, mas vamos lá. Esboçar projetos individuais, quer dizer que nós vamos criar esses projetos individuais. Nós iremos fazê-los. Ou colaborativos. Colaborativos é só se a gente tivesse no presencial. Como condutores de espaço para a apresentação do fazer artístico.
Ou seja, a gente vai criar projetos individuais para espaços de apresentação de arte na comunidade escolar e no seu entorno. Então a gente vai pensar na arte, como um projeto, que não é nenhum absurdo, porque a arte normalmente tem um projeto. Até teatro, você escreve um projeto para você poder construir a sua obra. E a gente vai pensar na arte como um projeto que deve ser feito em espaços. Então, a produção dessa obra de arte, ela tem que ser feita em espaços que são a nossa comunidade escolar. O que significa comunidade escolar? A escola, basicamente, e o seu entorno. O seu entorno é onde vocês moram, o lugar onde vocês moram. Então, é basicamente isso que a gente faz, que nós iremos fazer. Eu sou ótimo em falar a gente faz, e tá tudo errado em falar a gente faz. Que nós iremos fazer esses projetos para pensar, para pensar em arte, para fazer nesses espaços que é a comunidade escolar e onde vocês moram. Simples? Simples. Parece que não? Parece que não, mas é bem simples na verdade. Então, assim, antes da gente começar realmente, efetivamente fazer os nossos projetos, vamos entender outros projetos, né? Então, é sobre isso essa nossa conversa. É entender um projeto, né? Esse projeto aqui que eu vou apresentar para vocês é da Nélia Azevedo, chamado Monumento Mínimo, tá? O monumento mínimo é basicamente uma intervenção artística. Você não sabe o que é intervenção artística? Tem lá nas aulas que eu fiz para o 2º ano, explicando o que é. Ou procura na internet, né? Porque não é o momento de falar de intervenção artística. O que nós iremos fazer? Nós iremos ver esta obra, ver um pedacinho dela. A gente não pode ver tudo, até por causa da questão dos direitos autorais do YouTube. Então a gente vai ver um trechinho e aí a gente vai falar de como a gente acha que essa obra foi pensada, certo? Não é difícil. Ou é, na verdade, mas a questão é que não tem resposta certa, né? Então, basicamente, essa é a obra da Nélia Azevedo. Uma forma simples e sustentável. Aqui, porque a gente não o gelo torna-se a matéria-prima de todo o trabalho da artista plástica. Então, assim, aqui o que ela faz são esculturas de gelo, que parecem pessoas, na verdade, parecem pessoinhas essas esculturas dela. Essas esculturas são colocadas em um espaço público e é deixado derreter essas esculturas lá. Essa é o tipo de obra que a gente vai chamar de arte efêmera, porque ela começa e termina muito rápido, né? Porque é gelo, o gelo derrete. E sempre tem uma peça de gelo que é feita vermelha, feita de, entre aspas, né? Ela é feita de sangue. Então é sobre isso essa obra. O que nós iremos pensar nesse sentido? Como a gente imagina que foi o projeto da Nelly? Então, assim, tem alguns elementos que são muito importantes no começo de uma obra de arte, assim, que são realmente muito importantes. São elementos básicos de um projeto que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. A primeira coisa que um artista tem que pensar quando ele vai produzir uma obra de arte é no discurso, que a gente pode chamar também de conceito. O que é o discurso ou conceito? Eu não gosto de usar a palavra mensagem, mas é basicamente o que o artista quer dizer. Então vamos lá, refletindo sobre esse discurso, a gente pode imaginar, considerando que é uma arte efêmera, como eu disse antes,
a gente pode imaginar que ela está falando, por exemplo, sobre o tempo, né? De como o ser humano são bonequinhos humanos, um bonequinho vermelho e tal, como que o tempo passa rápido para as pessoas e a gente nem percebe. Pode ser um dos conceitos que ela pensou. Pode ser também sobre ecologia, né? Porque pelo menos a mim remete às geleiras que estão derretendo no Polo Norte e tudo mais. Pode ser também sobre as relações humanas. Professor, você deu um monte de opção aí no que você acha que ela quis dizer, né? Qual é a resposta certa? Então, não tem resposta certa. Tem resposta mal feita, mal pensada, preguiçosa, relaxada, mas resposta certa especificamente não tem, porque se trata de opinião e interpretação, né? De uma coisa que pode ser interpretada de várias formas diferentes, que é o que a gente chama de discurso aberto, mas esse não é um tema que eu vou entrar agora. Se você quiser saber mais sobre discurso aberto, também tem uma aula, acho que do primeiro ano, que fala sobre isso, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pensa é o discurso. Depois a gente vai pensar em material. Qual o material que ela usou? Né? Obviamente gelo, sangue talvez, ou tinta vermelha, uma tinta específica que congela, porque a tinta congela em temperaturas diferentes. Para tudo isso, ela tem que pensar em outra coisa também, que é simples, básico, rápido, é uma pesquisa. Tanto sobre o tema que ela quer falar, o discurso, quanto sobre material. Qual é o melhor material para representar sangue? Será que o sangue congela igual a água? Será que a tinta congela? Se não, o que congela o suficiente para ela conseguir fazer isso? Pesquisa de local também. Eu tô falando, né? Mas na real é para escrever isso. Então você vai escrever lá, como atividade, não sobre o da Nelly, né? Você vai escrever lá. Eu acho que primeiro ela fez uma pesquisa sobre. E aí vai, né? Aí fica a seu critério como que você vai escrever. Até aí tudo bem, eu acho, né? Espero que sim. Eu gostaria que vocês fizessem a mesma análise que eu acabei de fazer, falar da obra, mas com relação a esta obra, que é o Big Yellow Rabbit, que em inglês significa o grande coelho amarelo, né? Não é difícil. Na verdade, o nome original dessa obra é Storgoo Canning, que é em outra língua, não é em inglês, certo? Que é de um cara chamado Hoffman Florentin. Florentin, uma coisa assim, certo? Voltando aqui, cancela. Então, olhando essa obra aí do Grande Coelho Amarelo, onde ele tá, qual material vocês acham que ele usou, por quê, qual é o conceito, qual é a ideia, né? Vocês vão escrever como vocês acham que ele criou a obra. Lembrando aí o que a gente já estava conversando. A gente precisa primeiro pensar em conceito, em discurso. A gente precisa pensar no material, a gente precisa pensar na pesquisa que ele fez, a gente precisa pensar no local onde está sendo feita essa obra. Essas são as 4 coisas principais que a gente precisa pensar para fazer o nosso trabalho, que é basicamente descrever o que acha que foi o projeto dessa obra.
Parece difícil e até pode ser um pouco, se você tiver preguiça de pensar. Porque, basicamente, como eu falei, não tem exatamente uma resposta certa. Visto isso, eu digo até a próxima.